Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal. Na verdade esse exercício eu já resolvi há algum tempo, só que na época eu resolvi por meio de geometria analítica e a nossa ideia agora, neste vídeo, é tentar resolver esse problema por meio de geometria plana. Qual que são os dados para esse exercício? A gente tem dois hexágonos congruentes, hexágonos regulares, né? Temos aqui esta reta, esse segmento de reta, e queremos saber o que? A gente quer calcular a área do hexágono e dividir pela área deste triângulo aqui. Ó. É isso que a gente quer fazer. Calcular a área do hexágono e dividir por esta área, né? E saber qual é esse valor. Bom, para facilitar as nossas contas, a gente vai dizer que o lado do hexágono vale 1. A gente poderia chamar de L, mas ao fazermos as contas a gente ia ficar carregando o L, né? E vamos chamar aqui de uma unidade. Pense que é uma unidade qualquer, né? A unidade que você deseja. Pode ser 1 metro, pode ser 1 centímetro, não importa. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó, ligar esses dois pontos. Ligando esses dois pontos, nós formamos um triângulo aqui. Eu afirmo para vocês que ele é um triângulo equilátero. E por que esse triângulo é um triângulo equilátero? E quando a gente liga as diagonais de um hexágono, né, esquece agora toda a figura, pensa só nessas diagonais aqui do hexágono. Bom, a gente consegue formar 6 triângulos equiláteros dentro do hexágono. 6 triângulos equiláteros congruentes, e portanto aqui vai ser de lado 1, né, porque o lado do hexágono vale 1. Então, este ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus. Se a gente fizer uma reta para cá, que é uma outra diagonal relativa a esse outro hexágono, aqui também vai ser 60 graus. E como este ângulo aqui é um ângulo raso, vale 180 graus, então para completar os 180 a gente tem que colocar aqui 60 graus. Como este lado aqui é igual a esse, né, porque os dois hexágonos são congruentes, então este triângulo aqui do meio, ó, ele é um triângulo congruente a cada um desses triângulos aqui, né, e portanto é um triângulo equilátero, né, é um triângulo equilátero de lado 1. Então aqui, ó, nós vamos colocar também o número 1. Esse segmento azul mede 1. Vamos dizer que a área, esta área aqui vale A, e vamos dizer que essa área mais em cima aqui tem medida igual a B. Então a gente sabe calcular a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que como o lado é 1, fica 1 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou seja, raiz de 3 dividido por 4. Essa é a área daquele triângulo equilátero ali. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ligar este ponto até este ponto e vamos ligar este ponto até esse ponto. Fazendo isso, nós acabamos de formar 3 triângulos semelhantes e 2 triângulos congruentes. Então, primeiro vamos analisar os triângulos semelhantes. Ó, esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo aqui. E por que eles são semelhantes? Vamos analisar os ângulos, né? Então, perceba que o primeiro ângulo que a gente vai analisar é esse. Ó, esses dois ângulos são iguais, e por isso que eu vou fazer em vermelho, porque eles são opostos pelo vértice. Bom, este ângulo aqui, ó, eu vou fazer em roxo, ele tem que ser igual a este ângulo, né, porque eles são alternos internos. A gente tem uma reta aqui, ó, que é paralela a esta reta, e temos uma reta transversal, né? Então, são ângulos alternos internos, são ângulos iguais. Esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse. E o terceiro ângulo, portanto, vai ser igual, né? Este ângulo tem que ser igual a este ângulo, portanto, que eu estou fazendo em verde. Agora, será que a gente consegue descobrir a medida desse segmento azul, que é um dos lados do triângulo maior? Esse segmento aqui azul vale 2, né? Justamente por causa daquele fato anterior, a gente consegue formar 6 triângulos equiláteros dentro do hexágono. Então essa medida aqui, ó, 6 triângulos equiláteros congruentes. Então esta medida aqui é igual a esta medida aqui. Como aqui vale 1 e aqui vale 1, então tudo vale 2. Então esse segmento azul tem medida igual a 2. E portanto, perceba aqui, esse número 2, ele está colado no triângulo maior ao ângulo roxo e ao ângulo verde. E o 1, ó, está colado nesse triângulo aqui ao ângulo roxo e ao ângulo verde. Então a razão de semelhança desses dois triângulos é 2, né? 2 para 1 ou 1 para 2.
Então a gente consegue uma relação entre as áreas desses dois triângulos. Como é que a gente faz uma semelhança entre medidas unidimensionais e áreas? A gente faz assim, a gente faz 2 está para 1, só que daí a gente eleva ao quadrado e faz a área do triângulo, aqui no caso aqui a área do triângulo maior, dividido pela área do triângulo menor. Então vamos dizer que isso aqui, vamos chamar isso aqui de área C, isso aqui é área B, isso aqui, ou melhor, isso aqui é área D, aqui E aqui F. Então, como esses dois triângulos são semelhantes, esse e esse, de razão de semelhança igual a 2, então a gente faz 2 está para 1, eleva ao quadrado, e daí faz a área desse triângulo aqui está para a área desse triângulo, ou seja, A mais C está para F. Em outras palavras, o A mais C ele vai ter uma área 4 vezes igual a do F. Então a gente pode colocar assim, A mais C é igual a 4 vezes F. Vamos colocar aqui. A mais C vale 4 vezes F. A área deste triângulo é 4 vezes a área deste triângulo, justamente porque a razão de semelhança é 2. Então, a gente eleva ao quadrado esse 2 aqui. Então, a área de um triângulo é 4 vezes a área do outro triângulo. Agora, vamos observar mais 2 triângulos semelhantes, que são esses aqui. Este triângulo grande, ele é semelhante àquele mesmo triângulo pequeno. É semelhante a esse triângulo aqui. E por que isso? Bom, este ângulo aqui eu vou indicar por cor roxa. Por que ele tem cor roxa? Por que ele é igual a este ângulo? Porque ele é um ângulo interno do hexágono. Então, esses dois ângulos, eles são iguais. Esse ângulo verde é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. E, portanto, o terceiro ângulo dos dois triângulos são iguais. Então, qual que é o terceiro ângulo? Então, ele já coloquei aqui verde e roxo. O terceiro ângulo tem que ser esse aqui, que tem que ser vermelho. Esse ângulo aqui tem que ser vermelho. E será que a gente consegue descobrir qual que é a área deste triângulo? Deste triângulo aqui? Sim, porque olha só. Pense que a base é 3, então a altura vai ser o quê? Vai ser uma altura externa, Se a base é 3, a altura dele vai ser uma altura externa. Mas essa altura aqui que eu acabei de fazer é a mesma altura da altura deste triângulo equilátero aqui, Então a gente sabe o quê? Que F mais B mais D é o quê? É base vezes a altura sobre 2, ou seja, é base que é 3, vezes a altura de um triângulo equilátero, de lado 1. É L raiz de 3 sobre 2, Então isso aqui fica raiz de 3 dividido por 2. Tudo isso dividido por 2, ou seja, multiplicado por 1 sobre 2, que é a mesma coisa. Então é 3 raiz de 3 dividido por 4. Esta é a área daquele triângulo ali. Agora, vamos observar o seguinte. Existem 2 triângulos que são congruentes nesta figura. Quem são esses 2 triângulos? Este triângulo aqui, ele é congruente a este triângulo. E por que eles são congruentes? Porque, olha só. Perceba que este ângulo que eu vou fazer agora, este ângulo aqui, ele é igual a este ângulo, ângulos alternos internos. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses 2 triângulos eles são congruentes. Esse triângulo aqui vai ser congruente a esse triângulo pelo caso ângulo, lado, ângulo. Lado verde, ou melhor, ângulo verde, lado 2, ângulo amarelo. Ângulo verde, lado 2, ângulo amarelo. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses 2 triângulos eles são congruentes. Então, o que a gente pode dizer? E como eles são congruentes, eles possuem a mesma área. Então, F mais B tem que ser igual a C. Então, F mais B tem que ser igual a C. E mais do que isso, perceba que este lado aqui, ele vai ter que ser congruente a esse. Porque como são 2 triângulos congruentes, este lado aqui desse triângulo olha para o ângulo verde. Esse lado aqui desse outro triângulo olha para o ângulo verde. Então, eles são congruentes. Este lado é congruente a esse lado.
E, portanto, este ponto aqui é um ponto médio. Posso até chamar de M, né? É o ponto médio. O que que isso significa? Como esse ponto aqui é um ponto médio, significa que esta área aqui desse triângulo vai ter que ser igual à área deste triângulo aqui, ó. Se você olhar para o triângulo maior, né? Se você olhar para todo esse triângulo aqui, ó, pelo fato desse ponto aqui ser ponto médio, né? Dessa base aqui do triângulo, então, isso daqui, F mais B, vai ter que ser igual a E mais A. Então, vamos colocar aqui. F mais B tem que ser igual a E mais A. Né? Então, F mais B tem que ser igual a E mais A. Só que o F mais B ó, já valia C, né? Então, F mais B vai ter que ser igual, ou melhor, o C vai ter que ser igual ao E mais A. Né? Esse C aqui ó, vai ter que ser igual ao E mais A. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a área deste triângulo, que eu acabei de mostrar para vocês. Como que a gente calcula a área desse triângulo? Bom, a gente faz base vezes a altura sobre 2. Bom, a área desse triângulo aqui vai ser base, que é 2, né? Vezes essa altura aqui, ó, que é a mesma altura desse triângulo equilátero aqui, né? Então, vai ser 2 vezes a altura, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O F mais B mais E mais A é a área de todo aquele triângulo ali, né? Então, a gente pode colocar assim, ó. A gente pode colocar 2 vezes F mais B igual a base, que é 2, vezes a altura, né? Que é raiz de 3 dividido por 2, dividido tudo por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Isso daqui ó, dá raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, F mais B, né, a gente passa esse 2 para cá, né, vai ficar raiz de 3 sobre 4. E, portanto, a gente acabou de descobrir qual que é, né, a área C, né, porque ó, o F mais B valia C, justamente porque os dois triângulos aqui, esse e esse, eram congruentes, então eles possuem a mesma área. E agora perceba que esse triângulo aqui, ó, como eu falei antes, ele é semelhante a esse triângulo, né? Só que agora é na razão de 3 para 1, ó. A gente tem um lado desse triângulo grande aqui, ó. Esse lado 3 que está colado aos ângulos verde e roxo. Desse triângulo aqui, o lado 1 ele está colado ao ângulo verde e roxo. Como a razão é de 3 para 1, então a gente faz a semelhança de triângulo. 3 está para 1 ao quadrado, né? Assim como esta área aqui está para esta. Então, F mais B mais D vai ter que ser igual a 9 vezes a área do F. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Sabemos que F, vamos colocar assim, ó. F mais B mais D vai ter que ser igual a 9 vezes F. Né? Acabamos de usar uma semelhança de triângulos entre esse triângulo aqui, né? E esse pequeno triângulo. É uma semelhança de triângulo envolvendo medidas unidimensionais e áreas. Mas olha só, o F mais B mais D, ó, ele vale 3 raiz de 3 sobre 4. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3 raiz de 3 sobre 4 é igual a 9 vezes F. E daqui a gente vai descobrir qual é o valor do F. Ó. Daqui a gente tira que o F, né, é o quê? Bom, a gente pode cancelar este 9 com esse 3. Vamos obter que F vai ser igual a 3F, né, vai ser igual a raiz de 3 dividido por 4. Ou seja, o F vai ser raiz de 3 dividido por 12. Então, já vamos colocar aqui. Ó. Daqui, a gente conclui que o F ele vale raiz de 3 dividido por 12. Então, como o F vale raiz de 3 sobre 12, a gente olha para cá agora, a gente descobre o B. Então, quem vai ser o B? O B vai valer raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 dividido por 12, né? Aqui está faltando um 2. Então, fica raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 12. Isso é igual a quanto, né? Colocamos um 12 aqui.
12 dividido por 4 dá 3, vai ficar 3 raiz de 3, menos raiz de 3, isso é igual a 2 raiz de 3 sobre 12, que é igual a raiz de 3 sobre 6. Esse daqui é o valor do B. E agora a gente conhece quem? A gente conhece o valor do A. Quem vai ser o A? A gente olha para essa equação aqui, ó. O A, ele é igual a raiz de 3 sobre 4 menos B. Ou seja, raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 6. Né? Ou seja, a gente coloca aqui 12, vai ficar 12 dividido por 4, 3, vai ficar 3 raiz de 3, menos 2 raiz de 3, ou seja, o A, ele vale raiz de 3 sobre 12. O A vale raiz de 3 sobre 12, era o que a gente queria descobrir, né? Agora a gente sabe qual que é a área do hexágono, né? Qual que é a área do hexágono? Bom, a área do hexágono é 6 vezes a área deste triângulo aqui, né? Porque se lembra que a gente consegue, dentro do hexágono, colocar 6 triângulos desse. Então, qual que é a área deste triângulo aqui? É raiz de 3 sobre 4, né? A gente já fez aqui, ó, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área do hexágono. E a gente tem que dividir isso pelo valor do A, que é o raiz de 3 dividido por 12. Né? Era essa a ideia do exercício, né? Pegar a área do hexágono e dividir pela área do A. Agora a gente pode cancelar, ó, esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Vamos ficar com 6 sobre 4 vezes 12 dividido por 1. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta, né? O quociente entre a área deste hexágono aqui, né, ou desse que dá no mesmo, né, pela área do A, desse triângulo aqui, é igual a 18. E essa vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.